Bem-vindo a mais esta reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de Deus, para entendermos a vontade de Deus, para compreendermos o seu querer e andarmos segundo a justiça. Por isso, o caminho a trilhar, que devemos buscar, que de fato é os nossos, vamos dizer assim, o nosso interesse e desejo diante da vida que temos pela frente, que temos feito. Quanto nós aceitamos, rejeitamos, quanto nós entendemos. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Só assim nós desfrutaremos da verdadeira vida. Caso contrário, podemos rejeitar completamente tudo que nós ouvimos ou sermos meros religiosos que não traduzem, não vivem e não experimentam da verdadeira vida que há em Deus. Por isso, quando o salmista fala em 18, no versículo 30, ele diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Esta é a certeza que quem tem, somente aqueles que conhecem a Deus, somente aqueles que experimentam da sua vontade. Nossa vida deve traduzir um desejo ardente de conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, experimentar sobre quem Ele é e desfrutarmos daquilo que Ele tem para nos oferecer. Nós somos chamados para vivermos a verdadeira liberdade, sermos o ser humano pleno que Deus planejou, que Ele sonhou e criou para que nós fôssemos. Mas não dá para sermos esse ser humano no esforço da nossa vontade, nos nossos desejos. Nós podemos rejeitar os caminhos, os ensinos, porque a visão que nós temos é distorcida e não buscamos o conhecimento de Deus para que ele se revele a nós. Pois essa é uma promessa, por exemplo, de que se buscarmos de todo o coração, nós o acharemos. Mas ele vai se revelar a nós, não porque merecemos, mas por causa da sua graça, do seu amor revelado e expresso em Cristo Jesus, que, através da sua morte, nos traz o perdão dos pecados, a sua ressurreição, a nossa justificação. Nós somos colocados na presença de Deus de forma santa, inculpável e irrepreensível. Esta é a obra de Cristo em nosso favor. Ele nos tira das trevas, nos transporta para o seu reino, nos faz filhos de Deus. Esta é, na realidade, toda a vontade, o querer de Deus. E sendo liberto das trevas, nós temos o nosso entendimento iluminado para vivermos a plenitude da sua vontade. Só que tudo não se conclui ou não se finaliza simplesmente na salvação, na experiência da salvação, do nascer de novo, que Deus nos concede por meio de Cristo Jesus. Nós somos chamados para viver a santificação, na realidade, para abandonarmos a maneira de pensar do mundo. Por isso, quando fala que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, é sobre isso, sobre conhecermos essa palavra, termos o entendimento da sua promessa, termos a compreensão do que ele fez, do que ele nos chama para viver, e à medida que nós caminhamos, nós rejeitamos, nós nos despimos da natureza humana e nos revestimos de Cristo, fazendo uma jornada onde, despindo da natureza, revestindo de Cristo, nós nos tornamos imitadores de Cristo, ou seja, nós revelamos a obra que Deus fez em nosso favor. Mas para isso, precisamos conhecer, precisamos viver as experiências com Deus e aprendemos, como o salmista fala no 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Essa é a certeza que a gente tem, que independente das circunstâncias, independente dos problemas que enfrentamos, das lutas, das dificuldades, Deus está conosco. Esta é a certeza. Ele nos protege, ele nos guarda, e nele podemos nos refugiar, independente do que passa. Não estou dizendo que a situação será aliviada, que os problemas de saúde que surgirão, tanto em nós como em outras pessoas próximas de nós, irão ser aliviadas, mas nós aprenderemos e, neste processo,
podemos usar para conhecer mais Deus, para revelar mais Ele ao mundo. E essa é a vontade do Senhor, que a gente trilhe esse caminho, que a gente revele sua glória, que encha a terra com conhecimento dessa glória, que experimentemos a verdadeira liberdade, a verdadeira vida que há em Cristo Jesus, que não sejamos escravos do pecado. Ele não nos chama para sermos religiosos, para queremos viver por regras, queremos impor às pessoas a nossa maneira ou o nosso entendimento de como deve viver como moralistas, pois Deus não nos chama para isso. Jesus não impôs isso às pessoas e não é para nós fazermos essa coisa. O que temos que fazer é manifestar a graça de Deus, o amor de Deus, o seu amor no mundo. É agirmos como Cristo, quando ele agiu com a mulher que cometeu o adultério, com a prostituta. É isso que a gente precisa entender. Nós somos chamados para revelarmos o amor de Deus, revelarmos a sua graça, desfrutarmos da verdadeira liberdade. Esse é o caminho que devemos trilhar, o caminho de conhecer a Deus, conhecer da sua vontade e revelar do que ele nos concedeu. Revelarmos da vida eterna. Revelarmos nas nossas relações o nosso Deus ao mundo, manifestando o seu amor, manifestando a sua graça, a sua misericórdia. Somos chamados para isso, não para outra coisa. Esse é o caminho que temos trilhado. Temos buscado o conhecimento do Senhor, buscado o entendimento da sua vontade, ou achamos que só a experiência da salvação é suficiente? Não é, pois isso só trata de nós. Nós precisamos deixar de ser crianças espirituais. Precisamos deixar de viver segundo a carne, segundo a maneira de pensar do mundo. Precisamos deixar de ser egoístas, mentirosos, hipócritas, religiosos, para expressarmos e revelarmos o reino de Deus neste mundo. Não é a nossa hipocrisia que nos salva. Não é na nossa hipocrisia religiosa que revelaremos a Deus. Não é fazendo as obras da carne que manifestamos o Senhor ao mundo. A gente precisa entender isso. É sendo imitador de Cristo. É agindo como Cristo. E não tem outra forma que não trilhando o caminho da salvação, o perdão da santificação, revelando Cristo em nossas ações, deixando as obras mortas das trevas. Que a gente possa ter este entendimento e buscar o conhecimento do Senhor, desejar ardentemente conhecer o Senhor para vivermos a sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.